Jesus, Pai. Amém. Graças a Deus, amém, queridos? Todo mundo feliz? Graças a Deus, né? Glória a Jesus. Eu queria começar esse momento, esse compartilhamento com a igreja, lendo uns salmos que falou muito ao meu coração essa semana. No capítulo 126 de Salmos, no versículo 1 até o 3. Queria começar com esse versículo. Vai estar aí na tela, mas se tiver sua Bíblia, abra sua Bíblia também. A palavra fala assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, e por isso estamos alegres. Eu queria que você olhasse para o seu irmão e falasse assim: meu irmão, não, olha para o seu irmão, olha de verdade, fala assim: meu irmão, o Senhor fez grandes coisas por você. Ele não só vai fazer, ele já fez grandes coisas. Quando eu li esse texto, não é sobre isso que a gente vai falar, mas quando eu li esse texto, o Senhor me levou a lembrar o meu coração. Quando o salmista fala assim: o Senhor restaurou a sorte de Sião, eu lembrei da nossa vida. Falei: meu Senhor restaurou a minha sorte, queridos. O Senhor nos resgatou, nos tirou do império das trevas e nos trouxe para o reino do seu amor. Por isso, estamos alegres. Por isso eu posso falar grandes coisas o Senhor já fez no nosso meio. E baseado nesse versículo aqui, na semana, eu não sei quantas semanas tem, eu acho que tem umas 3 semanas talvez. A gente estava orando antes do culto, na intercessão. Antes do culto a gente estava orando e o irmão Maciel, não sei se você lembra disso. Maciel falou uma palavra assim no finalzinho da oração, eu estava orando e ele falou assim: o Senhor vai fazer grandes coisas. Você lembra disso, Maciel? O Senhor vai fazer grandes coisas. Não é que ele falou ele falou com muita fé, com muita convicção. Quando ele falou aquela palavra, o Senhor colocou bem forte no meu coração, falou assim: através de nós. Aí eu entendi aquilo mais ou menos, passou. E aí ele repetiu de novo, falou: o Senhor vai fazer grandes coisas. Quando ele falou, eu escutei: através de nós. Aí eu falei: uau, tem alguma coisa acontecendo. Acho que eu até compartilhei com eles no final. Falei: alguma coisa. E quando o pastor pediu para trazer a palavra, ele falou: você pode trazer a palavra no dia, não sei que dia que é hoje, pastor? Dia 11. Quando ele falou isso, eu falei assim: grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio, através de nós. E essa palavra nasceu no coração. E eu queria caminhar um pouquinho na palavra para a gente entender algumas coisas, queridos. Existe algo muito interessante, que muitas pessoas não conseguem compreender às vezes, ou nunca pensaram sobre isso. O nosso Deus, poderoso, maravilhoso, grandioso, tudo que Ele faz aqui na terra, Ele faz através de alguém. Tudo, tudo. Deus não faz nada aqui sozinho. Não porque Ele não possa fazer, porque Ele decidiu que assim seria. Na soberania dele, eu vou fazer assim. Se você caminhar pela palavra de Deus, se você caminhar e começar a ler e analisar as grandes coisas, as maravilhas que o Senhor fez no nosso meio, você vai perceber que sempre tinha alguém ali que Deus estava usando. Sempre tinha alguém que se colocava na brecha, sempre tinha alguém que Ele chamava e a pessoa falava assim: vamos lá. Sempre tinha alguém. Se você olhar, quando você pensa em grandes feitos, grandes milagres, vamos voltar lá para o Antigo Testamento. Você lembra lá de Moisés? Todo mundo conhece, né? A história lá das pragas do Egito, as 10 pragas, todo mundo conhece, né? Se você observar aquelas pragas, toda vez que Deus falava assim: olha, faça isso, Moisés ia lá, tinha que fazer alguma coisa para que a manifestação de Deus pudesse acontecer. Quem fazia o impossível acontecer não era Moisés, mas Deus usava a vida de Moisés. Pega a vara e lança a vara. Moisés e Arão estavam ali. Falou: toca no rio, toca no chão. Ele começava a dar vários comandos para que Moisés fizesse, para que a partir disso o seu sobrenatural acontecesse. Ele chega diante do Mar Vermelho, Deus fala assim: coloca seu cajado na água. Se você olhar, que sentido faz isso, né? O cajado de Moisés era mágico? Lógico que não. Mas Deus, Ele, em parceria com o homem, Ele faz grandes coisas. Ele pega lá, Ele coloca o cajado e o mar se abre. Você tem muitos exemplos. Você vê ali o exemplo de Elias, por exemplo. Elias, quando ele chega lá, diante dos profetas de Baal,
né, ele começa a fazer toda uma cerimônia ali, e Deus queria destruir aqueles profetas de um falso Deus, e Deus usou quem naquele momento? Elias. Deus queria trazer conserto na terra, julgamento, e de repente ele falou, não vai chover. Quem falou isso? Elias. Elias não tinha poder para parar a chuva, mas ele era a pessoa que Deus estava usando para fazer aquilo acontecer. Josué, quando um exemplo clássico, quando Josué, com o povo de Israel, vai conquistar a terra prometida, a primeira cidade que eles chegam, todo mundo lembra, a cidade de Jericó, lembra? E ele começa, Deus dá um comando para eles marcharem ao redor de Jericó, algo tão, você olhando, não faz nem sentido, para que isso, tão simbólico, marchar 7 vezes, tipo assim, o que isso vai fazer? Isso vai fazer com que Deus faça o sobrenatural. Quando Deus dá um comando para você, eu queria dar um parênteses aqui, quando Ele dá um comando para você, às vezes parece sem sentido nenhum, queridos. Eu quero te dar um conselho aqui, obedeça. Quando você escutar de Deus algo, obedeça. Deus ele não precisa de algo grande para ele fazer grandes coisas, ele precisa de apenas que você obedeça aqueles pequenos comandos que Ele dá na sua vida. Só um parênteses aqui. E Josué ele ouviu a voz de Deus e começou a rodear ali, sem sentido nenhum. Mas aí, com essa obediência, Deus foi lá e derrubou as muralhas de Jericó, com um grito. Não faz sentido, né? É assim que Deus trabalha. Então, se você olhar durante toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, você vai observar que todas as manifestações grandiosas de Deus, ela aconteceu através de alguém, ou de um povo, ou de uma pessoa, ou de um profeta, alguém se colocou na brecha. Então, quando o irmão declarou essas palavras, ela falou, grandes coisas o Senhor vai fazer no nosso meio. E ele declarou com tanta fé, eu falei, uau, grandes coisas Deus vai fazer na nossa vida. Deus tem feito e Ele vai continuar fazendo. E o Senhor colocou muito forte essa convicção no meu coração, né? Através de mim e de você. Deus vai fazer grandes coisas na sua vida, sabe? Mas Ele precisa que eu e você nos colocamos no lugar certo, na posição certa. Eu queria caminhar um pouco sobre isso. Que esse seria o título da nossa palavra, Deus vai fazer grandes coisas através de nós. Eu queria ler um texto em João, capítulo 15, versículo 16, que fala assim, não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo conceda. Interessante que esse versículo nos traz uma verdade muito grande, que Deus, algumas pessoas têm uma ideia de que elas escolheram andar com Deus. Foi eu que escolhi a Deus. Eu que escolhi Jesus. Jesus ele vem aqui, ele traz uma verdade, ele fala assim, olha, não foi você que me escolheu. Na verdade, eu que te escolhi. Foi eu que te chamei. Então, eu queria deixar algo bem claro para você. Nós estávamos falando de grandes homens de Deus. Homens maravilhosos que andaram na presença de Deus, que cumpriram o propósito de Deus, que foram, né, que fizeram grandes coisas através da obediência. E quando a gente olha isso, muitas vezes você pode pensar, poxa, mas esses homens estou falando de Moisés, né, de Josué, cara, né, Elias, meu Deus, quem sou eu perto desses homens? Quem sou eu perto desses homens? A palavra de Deus fala que Elias era um homem semelhante a nós. Quando a gente escuta isso, fala assim, não pode. Não é possível que Elias era semelhante a mim. Né? Mas é o que a palavra nos afirma, ele era semelhante a nós. Mas ele fez grandes coisas. A palavra de Deus lá em 1 Coríntios 27 a 29, mostra como é que Deus chama pessoas que são improváveis, queridos. Pessoas que, muitas vezes, se você pensar assim, fala, meu Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não tenho como fazer uma parceria com Deus para que grandes coisas aconteçam na minha casa primeiro, na minha vida, na minha cidade, na minha nação. Eu não tenho capacidade de fazer isso. Lá em 1 Coríntios 27, 29, 1 Coríntios 1, do 27 ao 29, fala assim, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Quando eu leio esse versículo, me traz uma convicção muito forte no meu coração, queridos.
de que Deus tem um projeto, um propósito muito grande para a minha vida. Quando eu leio esse versículo, eu falo, meu Deus, Deus ele escolheu as coisas fracas, as coisas humildes, as coisas que não são, as coisas desprezadas. Se você observar, quando Jesus ele começa a escolher os seus discípulos, você fala, rapaz, essa escolha está meio estranha. Nos dias de hoje, se você tivesse a oportunidade de montar o time para poder te representar, eu te garanto que você não escolheria nenhum dos que Jesus escolheu, queridos. Nenhum. Porque os olhos seus e os olhos meus estão contaminados com esse mundo. Jesus ele vem e ele pega as pessoas improváveis, aqueles que os próprios fariseus falam, quem são esses homens? Pescadores, sabe, incultos, não sabem nem, sabe, iletrados. E Deus ele escolheu aqueles homens para fazer uma revolução, que lá no livro de Atos fala que aqueles homens eles viraram o mundo de cabeça para baixo. O mundo daquela época ficou totalmente, por quê? Porque Deus ele decidiu usar aqueles homens e eles se colocaram na brecha. Eu quero deixar uma verdade para você aqui, antes de a gente continuar. O Senhor, ele usa quem ele quer, da forma que ele quer. E se você se dispor, ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. Grandes coisas em sua vida e através de você. Ele, lá em Atos, no capítulo 9, eu queria ler esse texto. É um pouquinho longo, mas eu acho importante a gente ler ele. Vamos ler a partir do versículo 10, perdão. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão, Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor ordenou, dispõe-te e vai à rua que se chama direita, na casa de Judas, e procura por Saulo, apelidado de Tarso. Pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Essa história aqui, ela acontece logo depois que o Saulo, né, ele tem um encontro com Jesus no caminho para Damasco. E ali a palavra de Deus fala que ele fica cego, ele não consegue ver por causa daquela luz. E ele vai para um lugar lá em Damasco e Deus manda Ananias ir encontrar com ele. Ele manda Ananias, um servo do Senhor. Achei muito lindo quando você lê. Deu até vontade de falar sobre Ananias hoje, quando eu estava lendo. Achei muito lindo, tem algumas características aqui, na hora que fala assim, Ananias, eis-me aqui, Senhor. Prontamente ele escutou a voz do Senhor, queridos. Eu pergunto para mim e você, nós estamos sensíveis para a voz do Senhor? Porque ele continua falando. Ele falou com Ananias, ele, opa, eis-me aqui, Senhor. E aí o texto continua. Fala assim, Ananias, porém, respondeu, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Ananias, então, como eu e você, falava, olha, o Senhor está mandando fazer algo. Lembra que eu falei no começo? Às vezes ele manda fazer alguma coisa que não faz sentido, né? Deus pega Ananias, um homem de Deus, ele fala, Ananias, vai lá encontrar com Saulo. Aí Ananias fala assim, peraí, Senhor, esse Saulo, ele está matando todo mundo está prendendo todo mundo que invoca seu nome. Aí o Senhor vem aqui diante de mim e fala, vai lá, até ele. Parece não, é totalmente contraditório, né? A ordem de Deus para Ananias. E Deus continua falando, fala assim, mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Eu destaquei essa parte que eu queria falar um pouco sobre ela. Atos capítulo 9, versículo 15. Este é, para mim, um instrumento escolhido. Queridos, Deus, ele tinha um propósito maravilhoso para a vida de Paulo. E ele escolheu a Paulo. Paulo, ele fez 3 viagens missionárias que alcançaram, né, toda aquela região da sua época ali. Paulo, ele escreveu praticamente metade do Novo Testamento, 13 epístolas. Os ensinamentos de Paulo não só impactaram a igreja naquela época, até hoje eu e você somos impactados pelos ensinamentos que Deus revelou para ele, para trazer na palavra. Então Deus, ele tinha realmente um propósito de Paulo e ele era um vaso escolhido. Agora eu quero te falar uma verdade, você e eu também somos instrumentos escolhidos por Deus
para realizar algo específico, que só você pode fazer, queridos. Existem coisas que só eu e você podemos fazer. Deus chamou Saulo de Tarso, que depois se tornou Paulo, de uma forma muito específica, para fazer algo muito específico. Ele fala para levar a palavra a reis, aos gentios e também aos judeus. Mas eu e você também, nós somos instrumentos escolhidos de Deus. Essa verdade, ela precisa estar realmente muito forte no nosso coração. Essa verdade que eu sou instrumento de Deus. Deus vai fazer grandes coisas através da minha vida, onde quer que eu esteja. O Senhor, ele tem um propósito para você e para mim, queridos. E entender essa verdade, ele tem um poder de mudar a nossa situação, a nossa história, a nossa família, a nossa cidade. Homens que acreditaram nisso mudaram a sua geração. Homens que seguraram essa palavra. E eu quero falar para você que essas grandes coisas, talvez você não vai escrever metade do Novo Testamento, não tem mais como. Talvez você não vai ganhar a nação inteira. Talvez você não vai ser uma pessoa que vai ter influência sobre muitas pessoas. Mas na sua casa, você é um instrumento de Deus. No seu trabalho, você é um instrumento de Deus. Aqui na sua igreja, você é instrumento de Deus. Lá no Life Group, instrumento de Deus. Aonde quer que você esteja, você é um instrumento escolhido. Deus fala, não é só um instrumento, é escolhido, queridos. Porque como nós lemos lá, não foi você que escolheu a Deus, foi Ele que te escolheu. Foi Ele que me escolheu primeiro. Essa verdade, ela precisa cair no nosso coração. Ele nos escolheu primeiro. E eu queria entrar agora na parte que realmente eu queria gastar um tempo com vocês aqui. O apóstolo Paulo, ele traz para a gente uma revelação poderosíssima, queridos. Eu estava lendo isso, eu fiquei assim, uau. Sabe, eu estava lendo, minha esposa sabe, eu chamei ela e falei, nossa, lê isso aqui comigo, que tem algo aqui especial nisso aqui. Eu queria compartilhar com vocês. Lá em Efésios, no capítulo 3. Efésios capítulo 3, do versículo 14 em diante. Essa é uma oração que Paulo está fazendo. Eu vou me deter mais no versículo 20, mas eu queria ler o contexto aqui para a gente entender. Versículo 14 fala assim: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas nos céus e na terra. Peço que da riqueza da sua glória, Ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então, Cristo habitará em seu coração. E à medida que vocês confiarem nele, suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então, vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Versículo 20 fala assim: toda a glória seja a Deus, que, por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pensar, pedir ou imaginar. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, por todos sempre. Amém. Queridos, versículo 20, ele traz, eu até sublinhei aí, destaquei, porque isso aqui, ele trouxe uma verdade, uma convicção muito forte para o meu coração. Ele fala que seu grande poder. Quem é que pode fazer grandes coisas? Quem tem? Muito poder. Se você não tem poder, você não consegue fazer grandes coisas. Grandes coisas, para serem realizados, coisas grandiosas, milagres maravilhosos, necessita de poder, queridos. Não tem como você realizar grandes coisas sem poder. E aí, você lê o texto, fala que o seu grandioso poder, fala que Deus, né, que está na glória, toda a glória seja a Deus, que por seu grandioso poder, aí ele completa, que atua em nós. Aí você fala, peraí, existe um poder grandioso que vem de Deus, mas
que atua em mim. Queridos, essa verdade, ela tem que nos empolgar muito, porque não fala de um poderzinho qualquer, é um grande poder que opera em mim. Aí quando você volta para aquilo que nós falamos, fala assim, peraí, realmente muitos homens fizeram coisas que impossíveis até de acontecer. Por quê? Porque através deles, o Senhor ele usou aquela pessoa, aquele instrumento como Paulo, para fazer grandes coisas. Então, quando você lê isso, eu busquei uma versão que eu fiquei muito empolgado. Uma versão, eu achei essa versão em inglês, na verdade. Em português, depois que eu fui descobrir. Essa versão em inglês ficou muito linda. Olha como é que fala, porque ela explica exatamente aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu estava lendo depois, falei, peraí, uai, é isso mesmo que eu estava pensando, sabe? Olha como é que fala o versículo 20, vai estar aí na tela, fala, I can do anything, you know, far more than you could ever imagine, or guess, or request, in your wildest dreams. He does not by pushing us around, but by working within us, His Spirit deeply and gently within us. E eu achei a tradução desse texto aqui. Eu vou ler para vocês. É muito profundo, queridos. Esse versículo é muito profundo. Ele fala assim: vocês sabem muito bem que Deus pode fazer qualquer coisa. É verdade ou não? Você sabe muito bem disso. Para Deus não existe impossível. Qualquer coisa Ele pode fazer. E ainda fala muito mais do que vocês poderiam imaginar. Se você imagina que Deus pode fazer grandes coisas, é muito mais do que você imagina. Ou pedir nos seus sonhos. Quando Deus age, Ele nunca faz de modo forçado. Isso aqui pegou muito em mim, sabe? Pois o seu agir em nós, por seu Espírito, acontece sempre de modo profundo e gentil dentro de nós. Queridos, o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é essa chave que destrava sobrenatural na sua vida. O Espírito Santo de Deus é essa chave que ela entra em você, um nada, um ninguém, um desprezado, um nada. O Espírito Santo ele vem e ele entra em nós. Já falamos sobre isso no passado. E aí ele começa a fazer grandes coisas. Você vai assim, como que isso aconteceu na minha vida? Da onde que isso aconteceu na minha vida? Como que eu posso ter alcançado isso, feito aquilo, falado aquilo? Não sei como. É através do Espírito Santo em nós. E quando você olha isso, essa forma que ele fala assim, gentil e profunda, né? Essa grande coisa acontece através de um mover profundo e gentil. Por que profundo? Porque está muito além do que nós possamos entender ou compreender. Por que gentil? Porque não vai fazer nada sem que você permita. Nada, nada. Deus vai fazer aquilo que você permitir que Ele faça na sua vida. Por isso que muitas vezes nada acontece na nossa vida. Nossa, nada acontece. Só acontece coisa normal, nada sobrenatural. Por quê? Porque eu não estou permitindo que Ele faça algo sobrenatural na minha vida. Eu não estou permitindo que grandes coisas aconteçam através da minha vida. Começa por nós, que tem uma frase que eu já ouvi essa frase alguma vez. Não é da minha autoria, não sei quem falou, mas estava no meu coração e eu lembrei que encaixou muito bem naquilo que eu estava falando. Fala assim, olha, Deus faz grandes coisas em nós, através de nós, apesar de nós. Deus, Ele faz grandes coisas, primeiramente, Michael, em você. Deus nunca vai fazer grandes coisas através de você, se Ele não fizer primeiro em você. Então a grande obra de Deus, a obra grandiosa, maravilhosa de Deus, começa aonde? Primeiro em mim. Se você olhar o exemplo de Moisés, Deus chamou Moisés para fazer grandes coisas. Deus chamou Josué para fazer grandes coisas. Deus chamou Paulo para fazer grandes coisas. Esse versículo que nós lemos agora de Paulo ilustra muito bem isso. Antes de Paulo fazer esses grandes feitos que ele fez, antes de tudo isso, Deus trabalhou nele primeiro. Deus teve que ter um encontro com ele primeiro. Deus teve que transformar a vida de Paulo primeiro. E ele pega Paulo, ele encontra com Paulo, convence Paulo da verdade. E aí Paulo, ele se submete a um discipulado de Ananias. E Paulo, ele começa a fazer a vontade de Deus.
Então Deus já começa a fazer agora através dele. Fez nele primeiro, depois começa a fazer através dele. Mas se você vê Paulo falando nas suas epístolas, rapaz, é uma pessoa que fala assim, meu Deus, quem sou eu? Sou o mais miserável de todos. Mas apesar disso, apesar de você, queridos, não ser digno, merecedor, capaz, apesar de você, Deus te usa para a glória do nome dele. Ele fala que ele pega as coisas desprezíveis desse mundo, desprezadas, né, para confundir as sábias. Eu e você, queridos, fomos chamados para algo muito maior do que nós podemos compreender. Então essa frase fala aqui, ó, Deus faz grandes coisas em nós, através de nós e apesar de nós. Lá em Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11, eu coloquei uma frase aqui, Deus insiste em nos usar. Deus insiste em nos usar. Não me pergunte por quê, que eu não sei por quê, mas Ele insiste em nos usar. Ele quer nos usar para fazer grandes coisas. Eu estava lendo um pouco sobre a vida de Moisés, e Êxodo capítulo 3, versículo 10 e 11, e depois um pouquinho no 4, você só acompanha comigo na tela, eu resumi um pouquinho aqui. Quando Deus ele chama Moisés, queridos, para fazer uma grande obra. Quando Deus ele chama Moisés para fazer algo maravilhoso, para libertar o povo da escravidão. Moisés, nós já escutamos isso muitas vezes aqui, Moisés, a história ali do povo no Egito, da libertar, aquilo ali, é uma figura do que iria acontecer conosco em Cristo, queridos. É só uma figura. Então Moisés, ele representa, tipifica ali Jesus, o libertador. E Deus, quando ele chama ele lá no Monte Sinai, lá, fala assim, versículo 10, vem agora, Deus falando para ele, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus, quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Ele continua no capítulo 4, versículo 10. Então o Senhor disse a Moisés, então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem, ou quem fez o mudo, o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Queridos, eu não estou falando de uma convicção interior para uma chamada. Estou falando de um chamado sobrenatural. O próprio anjo do Senhor, o Deus chegou diante de Moisés e ele chamou ele para algo maravilhoso, para uma jornada maravilhosa. E Moisés, para cada vez, se você ler o texto, cada vez que Deus chamava, Moisés arrumava uma desculpa, ele não ia. Ele não queria. Primeiro não se achava digno, não se achava capaz, não queria. Talvez lembre um pouco aquela história dele que ele tentou fazer 40 anos antes, quando ele era muito forte, ele era poderoso. Ele tentou libertar o povo. E aquela tentativa foi frustrada, e ele teve que fugir. E agora, 40 anos mais tarde, o Senhor vai chamar ele para fazer algo que ele frustrou quando ele era forte, poderoso. E talvez por isso ele comece a dar desculpas para Deus. Deus, eu não tenho capacidade de fazer isso. Eu não posso fazer isso. Deus envia qualquer um, menos a mim. Menos a mim. Essa foi a postura de Moisés quando Deus chamou ele para fazer a obra dele. Então, você não está sozinho não, quando você duvida um pouco daquilo que Deus quer fazer na sua vida. O próprio Moisés falou assim, não Deus, comigo não vai funcionar não. Comigo não. E a história continua e depois nós todos conhecemos qual que é o... Mas seria tão frustrante, né? Imagina se Moisés tivesse nascido aquele bebê, aquela história todinha, e tivesse realmente rejeitado o chamado. Teria ali morrido, fracassado no deserto. E a história que você conhece não existiria. Mas ele deu ouvido à voz de Deus. E ele continuou a fazer. Eu escrevi algo aqui, acho que não está na tela, algo que pagou muito forte no meu coração. Fala assim, uma das maiores verdades desse texto bíblico que nós estamos lendo é que apesar de nossos fracassos anteriores e nossas deficiências pessoais e de nossos medos,
Deus insiste em nos usar. Queridos, Deus insiste, Ele quer muito. Eu não sei porquê, não sei o que Ele viu na gente. Se fosse eu, não insistia. Se fosse você, você não ia perder tempo. Mas Deus, Ele insiste, Ele faz de tudo, Ele te chama, Ele te cerca, Ele faz com que as coisas vão acontecendo, Ele te insiste em te usar, em te chamar. Aí eu perguntei por quê. Querendo entender, embora eu não vou conseguir, mas eu me perguntei por quê, meu Deus. Por que que o Senhor, coloquei essa pergunta aqui, por que Deus insiste em nos usar, apesar de sermos tão fracos, tão limitados? Por quê? Entender essa verdade vai nos libertar para fazer grandes coisas, queridos. Deus não quer que você faça pequenas coisas, são grandes coisas, ainda que pode ser grande só para você, mas é grande coisa que Ele quer fazer na sua vida. E eu estava olhando esse texto aqui, por que que Deus insiste em nos usar, apesar de sermos tão fracos? E a primeira resposta, enquanto eu perguntar para mim mesmo, que o Senhor me deu, fala assim, ó, porque eu sou soberano. Porque Ele é soberano. Queridos, Deus faz o que Ele quer fazer, independente de você entender ou não. Não questione a soberania de Deus. Deus é Deus. Ele faz o que Ele quer, da forma que Ele quer, na hora que Ele quiser. Ele usa quem Ele quer, como Ele quer, para o que Ele quiser. Então a primeira verdade, por que Deus usa alguém como eu, como você, tão fraco, tão limitado, tão desprezível? Porque Ele é soberano. Coloque isso no seu coração. Êxodo capítulo 3, versículo 20, fala assim, porque eu estenderei a minha mão e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas, que farei no meio deles, e depois vos deixará. Então, sabendo que Deus é soberano, querido, quando Ele quer fazer alguma coisa, nós escutamos aqui há muitos anos atrás, a missionária Sharon não sei de que lá, ela tem um sobrenome também, não lembro o nome dela não. E ela estava pregando lá na escola ainda, e ela trouxe um testemunho dela que me impactou muito, e a todos que estavam ali. Ela falou assim que Deus chamou ela. Ela é descendente de indiano, e Deus chamou ela para fazer uma grande obra nessa nação. E quando Deus chamou ela, ela falou, Deus, eu sou mulher, nossa, não tenho muita coisa para oferecer. E ela começou como Moisés, a dar muitas desculpas para Deus, para não fazer aquilo que Deus estava chamando ela para fazer. E eu lembro que ela falou assim, que Deus falou muito forte no coração dela. Falou assim, olha, se você não for, eu vou levantar outro no seu lugar. Não pense que a vontade de Deus vai parar porque eu disse não para Ele. Ele vai fazer, Ele vai usar outro. E ela falou, quando ela escutou aquela palavra, Deus confrontou, ela ficou muito convicta. Meu Deus, como eu posso dizer não para esse Deus? Mas se eu falar não, Ele levanta outro. Se você falar não, outro vai levantar, porque a vontade de Deus ela vai se cumprir, não tenho dúvida disso, queridos. Deus é soberano e o que Ele fala, o que Ele quer fazer, vai acontecer, independente de você querer ou não. Então, o conselho que ela deu para a gente naquela época foi assim, olha, se submeta à vontade dEle. Permita que Ele faça através de você, porque grandes coisas Ele quer fazer. No livro de Jó, a gente encontra que Jó ele chegou a essa conclusão de forma muito clara. No versículo 42, já no final do livro, ele fala assim, bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Jó, ele olha para Deus no final já do livro ali, ele fala assim, eu tenho certeza que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Ninguém tem o poder de frustrar a vontade de Deus, queridos. Os planos de Deus, ninguém tem o poder de frustrar. Deus é soberano. E Ele decidiu, escolheu, porque Ele quis, eu não sei porquê. Eu queria poder te explicar para você, por que Deus escolheu? Não sei. Eu não sei, queridos. Sabia que tem coisas que só você pode fazer? Sabia que os anjos, eles têm vontade de pregar o evangelho, por exemplo, sabia disso? Mas só a você foi confiado isso. Nenhum anjo pode pregar o evangelho. É só eu e você que podemos fazer isso. Por quê? Não sei. Acho que o anjo seria muito mais eficaz do que a gente, não seria? Se chegasse um anjo aqui e falasse, todo mundo caia no chão e acha... Mas não foi assim que Deus escolheu, queridos. Por quê? Porque Ele é soberano. E Ele sabe como fazer as coisas acontecerem. Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala assim, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Quer te falar uma coisa? Não
não faça como Moisés. Não resista à vontade de Deus. Porque Ele vai realizar em você, tanto querer quanto... Não resista à vontade de Deus. Permita que Ele faça na sua vida aquilo que Ele quer fazer. Então, o primeiro motivo que Ele nos usa é por quê? Porque Ele é soberano. O segundo, eu coloquei aqui, porque Deus deseja cumprir o seu plano. Deus, Ele tem um plano que é muito maior do que eu e você. Você entende isso? É muito maior do que eu e você. Deus tem um plano que já foi desenhado antes da fundação do mundo, queridos. Antes dele criar o mundo, Ele fez um plano. Então, nada que acontece surpreende a Deus. Uau! Foi pego de surpresa. Nada. Tudo que acontece, Deus já sabia que ia acontecer. E o plano que Deus tem, antes da fundação do mundo, Ele programou, planejou acontecer algo. E por que Ele vai usar você? Porque Ele quer cumprir esse plano. E nesse plano, pela soberania dEle, eu e você estamos incluídos nele, queridos. Você sabia que antes de Deus criar o mundo, a obra da cruz já estava planejada? Mas como assim? O homem nem tinha pecado ainda. Já estava planejado, fazia parte do projeto de Deus central. Trazer Jesus, vir à terra e morrer por mim e por você. Então essa vontade de Deus, esse plano de Deus, ele vai se cumprir independente do que acontecer na minha vida e na sua vida. Deus vai cumprir o seu plano. Então, mas por que Ele usa eu e você? Porque Ele quer cumprir o plano. Ele quer cumprir o propósito dEle. Ele quer fazer a vontade dEle em nossa vida. Salmos capítulo 8, versículo 4 e 5 fala assim: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que os visites? Pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Queridos, Deus fez você pouco menor do que um anjo. Você acha que você é qualquer um? Você é uma pessoa maravilhosa, com capacidades maravilhosas. E a palavra de Deus fala que Ele te coroou, e de glória e de honra o coroaste. Deus, Ele insiste em nos usar, queridos, pois Ele deseja completar a nossa história. Sabe, não importa onde que você esteja agora, não importa a situação que eu estou vivendo agora, Deus, Ele insiste em me usar. Não importa quão indigno eu acho que eu seja, não importa, sabe, Ele nos chama para a gente voltar para o centro da vontade dEle e permitir que Ele faça em nós a obra que Ele tem desenhado desde o princípio. Existe uma obra maravilhosa que Deus colocou para a sua vida, para a minha vida, para a vida de cada um aqui, cada pessoa. Então, existe algo que nesse momento eu devo fazer. Quer dizer sim à sua vontade. E o último ponto é porque Deus se importa conosco. E não tem outro texto que eu queria usar mais do que esse, João 3,16, 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Essa verdade aqui, que Deus, Ele ama o mundo muito. Ele ama muito você e eu, queridos, muito. Um amor que eu e você não podemos nem compreender, muito menos tentar explicar. É um amor, uau, é um amor tal. E por causa deste amor, Ele enviou Jesus. E Ele desenhou um plano para a minha vida e para a sua vida, queridos. Deus, Ele quer sim, como o irmão Maciel orou, fazer grandes coisas no nosso meio, na sua casa. Então, eu quero falar uma verdade para você. Lá, Ele vai começar a trabalhar dentro de mim, dentro de você. Que você permita que o Senhor comece a trabalhar em você. Que o Espírito Santo, aquilo que nós vemos, aquela de forma gentil, profunda, Ele comece a trabalhar dentro do nosso coração. Em nós primeiro. Permita-se ser transformado por Ele. Permita-se ser usado por Ele. Porque quando Ele fizer essa obra em nós, aí Ele vai começar a fazer através de nós grandes coisas. Porque não tem coisa maior, não existe coisa maior, Maciel, do que aquilo que Ele está fazendo em nós. Que é pegar alguém tão desprezado, tão pequeno, e glorificar, santificar, preparar para viver uma vida maravilhosa. Queridos, eu e você, nós fomos santificados, justificados. Sabia que você é justo hoje? Apesar de você?
Você é justo. Mesmo sem... Se você olhar e falar assim, não, eu não posso, não. Eu sou um cara tão ruim. Faço tanta coisa errada. Muitas vezes eu não consigo fazer o que é certo. Você é santo. Sabe por quê? Porque Ele te santificou. Não é por sua causa, é por causa dEle. Então, você entender isso, eu queria que essa palavra trouxesse algo para o seu coração, que você possa se submeter à vontade de Deus. Fala, Deus, começa a fazer primeiro grandes coisas em minha vida. Que não tem obra maravilhosa, mais maravilhosa. Não existe obra maior do que a transformação, do que a salvação de um pecador, queridos. A palavra de Deus fala que tem festa nos céus, quando um pecador só se arrepende. É uma obra maravilhosa. Essa, eu acho que é a obra mais impossível que existe. É transformar alguém como nós em alguém justo. Mas Ele realizou essa obra. Ele já completou essa obra. Não tem mais nada que eu precise fazer. A única coisa que eu posso fazer é me submeter, me entregar. Porque, como nós lemos lá de uma forma gentil, Ele não força nada. O Espírito Santo, Ele quer fazer grandes coisas através da sua vida, da minha vida. Mas Ele nunca vai forçar você a nada. Se você não quiser, você vai ficar aí onde você está. Se você quiser sair dessa vida mais ou menos, essa vida sem graça, essa vida que você não consegue ver o sobrenatural de Deus, dia 22 vai acontecer o sobrenatural. Uau! Tivemos 2 anos já, meu irmão, se você nunca esteve aqui, é algo sobrenatural, a palavra não tem outra. Presença de Deus, Espírito Santo movendo, é algo tremendo. Mas isso aqui, que acontece sobrenatural, pode acontecer diariamente na sua vida. Os discípulos falam que eles andavam, a palavra conta que eles andavam, e aonde eles andavam, alguma coisa estava acontecendo, querido. Era libertando, era curando, era pregando. Aonde eles andavam, o sobrenatural acompanha aqueles que têm a marca de Cristo. Então eu queria convidar você a entender essa verdade hoje. Que Deus, Ele quer, deseja, é plano dEle fazer grandes coisas e Ele quer usar você para fazer isso. Lá na sua casa, você como pai ou mãe de família, Deus quer fazer grandes coisas através da sua vida lá, transformar a sua casa, trazer seus filhos rendidos aos pés de Jesus, trazer a sua esposa, seu esposo rendido aos pés de Jesus, para que ele possa começar ali a fazer a obra. Começa na sua casa e depois você vai... Através da sua casa, da sua vida, Deus vai fazer grandes coisas onde quer que você esteja. Eu escrevi aqui, em sua soberania, Deus insiste em nos usar em sua obra, para que, num só golpe, completar a nossa história e libertar bilhões de seres humanos que permanecem escravos no pecado. Portanto, a única resposta que nós podemos dar a Ele é essa: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Que quando o Senhor te chamar, você não faça como Moisés e fica dando muita desculpa, não. Já vai logo e fala, Senhor, me usa, querido. Me usa, Senhor. Me usa. Deus trouxe um chamado para a vida de Isaías. Capítulo 6, Isaías tem a visão de um trono. E ele vê Deus de uma forma soberana que eu e você nunca vimos. E Deus fala assim, ó, olha o que Deus fala. Fala assim, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Ali a Trindade falando com Isaías. A quem há de ir por nós? Essa mesma pergunta ele faz para mim e para você. Ó, quem que eu vou enviar? Quem que há de ir por mim? Enviar para onde? Aonde você estiver. Tanto aqui, em Jerusalém, quanto em Samaria e até os confins da terra. Onde Deus te chamar, é ali que você vai ser enviado. E ele perguntou, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías, sabe o que ele fez? Isaías era uma pessoa como eu e você, queridos. Não pensa que ele era um cara, era igual eu e você. Ele levantou a mão e falou assim, ó, eis-me aqui. Envia-me a mim. Ele falou assim, olha, eis-me aqui. O senhor quer enviar alguém? Está aqui eu. Se você ler a história, não vamos entrar nisso, mas ele tinha consciência de quem ele era. Ele sabia que ele não era digno. Ele fala assim, eu sou uma pessoa de lábios impuros. E eu moro no meio de gente que tem, lábios impuros. Eu não sou essa pessoa qualificada para que o Senhor me envie. Mas Deus, Ele não está procurando pessoas qualificadas. Ele está procurando alguém que fala assim, ei,
eis-me aqui. Me usa aonde quer que o Senhor queira me usar. Me usa para fazer o que o Senhor quiser fazer. Tem uma frase muito antiga, para encerrar. Fica de pé. Tem uma frase muito antiga. Muito antiga. Não sei se é mais antiga do que eu, mas bem antiga. Que eu escutava muito, há muitos anos atrás. E o Senhor me trouxe essa frase no meu coração. Ela fala assim, ó. E eu queria que você repetisse para o seu irmão. Ele fala assim, ó, meu irmão, Deus não chama os capacitados, mas Ele capacita os chamados. Deus, Ele não precisa de que você seja uma grande coisa para Ele te usar. Mas se você falar assim, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida. Se você falar, Senhor, eu me submeto à Tua vontade, Ele vai fazer grandes coisas através da sua vida, na sua igreja, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho, na sua comunidade. Que grandes coisas, querido. Você pode olhar e falar assim, mas como? Que Deus vai fazer grande coisa através de mim? Como? Não tem capacidade, não tem como. Eu sou tão pequeno, né? Sou tão, né? A pessoa tão pequena como Moisés. Nossa, eu não sei nem falar direito, eu não sei. Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida. A única coisa que Ele espera de mim e de você é que a gente fale assim, sim, eu aceito, eu quero. Eu quero que o Senhor faça grandes coisas através de mim. Eu quero ser um instrumento precioso, assim como Paulo. Eu quero ser um instrumento precioso do Senhor para fazer grandes coisas para o Senhor, para a glória do Senhor. Feche seus olhos. Pai querido, nós queremos nos submeter à Tua vontade nesse instante, Senhor. A Tua palavra foi entregue, meu Deus. Obrigado porque o Senhor é um Deus que nos capacita muito além do que nós podemos fazer, meu Pai. Nesse momento eu quero te pedir que o Teu Espírito Santo, meu Pai, aquele que é capaz de penetrar o mais profundo do nosso coração, meu Deus. Que o Senhor venha, meu Deus, trazer convencimento para cada um de nós. Que o Senhor venha nos convencer que o Senhor tem um propósito, o Senhor tem um desejo de fazer grandes coisas em nós e através de nós, meu Pai. Que nós possamos nos colocar, meu Deus, na brecha, que nós possamos ser aqueles que falam sim ao Senhor, meu Pai. Aqueles que, meu Deus, dizem sim ao Teu chamado. Meu Deus, aqueles que se colocam, meu Deus, à Tua disposição. Aqueles, meu Deus, que aceitam, meu Deus, fazer a Tua vontade. Que o Senhor possa nos trazer esse convencimento, meu Pai. Que com o Senhor nós somos a maioria. Que com o Senhor nós podemos fazer grandes coisas. Que no Teu nome, tudo que nós pedimos, o Senhor vai realizar, meu Pai. Nós queremos nos colocar diante da Tua presença, Espírito Santo, que o Senhor possa fazer essa obra de uma forma, meu Deus, profunda e gentil em minha vida. E que eu possa me submeter, meu Deus, à vontade do Teu Espírito, que é o Senhor em mim, que vai fazer grandes coisas, meu Deus, aonde quer que eu esteja. Eu me coloco em Tuas mãos, nós nos colocamos em Tuas mãos. Levanta a sua mão e fala assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu me coloco em Tuas mãos. Eis-me aqui, Senhor. Usa-me, Senhor, para fazer grandes coisas para o Senhor, para a Sua glória, meu Pai. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Te adoramos, Senhor. De olhos fechados, eu queria pedir que você começasse a orar ao Senhor, só você e Deus. Se nessa manhã o Senhor convenceu o seu coração de algo que precisa mudar, que você possa, nesse momento, você tem a oportunidade de se arrepender, você tem a oportunidade nessa manhã de dizer sim, de permitir que o Senhor faça essa obra na sua vida. Eu queria que vocês, de olhos fechados, bem rápido, todo mundo de olho fechado. Se nessa manhã o Senhor está me levando a fazer isso, não estava no script, mas se nessa manhã se o Espírito Santo te trouxe um convencimento genuíno, e você quer sim fazer grandes coisas, e quer se permitir fazer grandes coisas, eu queria te convidar para vir aqui na frente. Os pastores vão estar orando por você, vão estar concordando com esse ato público de fé. Se você quer fazer grandes coisas, se você quer permitir que a sua vida seja um instrumento precioso de Deus, eu queria te convidar, se tem alguém aqui que tem esse desejo nesta manhã, de fazer grandes coisas, esse é o momento, essa é a hora.
Esse é o seu chamado. Em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, nós nos submetemos agora à tua vontade. Espírito Santo. Espírito Santo. É o Senhor quem esquadrinha, é o Senhor quem convence, é o Senhor, meu Deus, que pode fazer. Oh, Espírito Santo de Deus, obrigado, Jesus. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, meu Pai. Obrigado, meu Jesus. Queria pedir que o pastor Márcio, a pastora Priscila, a pastora Camila pudesse estar impondo as mãos agora e declarando em nome de Jesus. Declarando em nome de Jesus, concordando com essa decisão aqui de fazer grandes coisas para Deus, de permitir que o Senhor faça grandes coisas através de nós. Oh, meu Deus, apesar de nós, meu Pai, apesar de nós, Senhor, nós não temos nada para te oferecer, Jesus. Nós não temos nada para te entregar, Jesus. Mesmo assim, o Senhor olhou para nós e nos amou, com amor que não conseguimos explicar, entender. Mas nós aceitamos este amor, meu Jesus. Nós aceitamos o teu amor. E nós nos submetemos agora à tua vontade. Jesus, em nome de Jesus, nós submetemos agora à tua vontade, meu Deus. Faz tua vontade em nós, Jesus. Convença-nos, Senhor, que nós precisamos de ti. Oh, maramamashurte que taramamamashiri andaralababashi.